Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Que bom estar aqui com os irmãos, que alegria, irmãos. Na semana passada, eu acho que eu já estou há 2 domingos, né? Fora aqui, não estive aqui com os irmãos, domingo retrasado. Eu quero sempre justificar isso aqui para os irmãos, para deixar claro que o meu lugar é aqui. Eu amo sair, nós viajamos, ministramos fora, mas essa é a nossa casa. Estivemos na semana retrasada ministrando lá em Mandaguari, na conferência do Cenáculo, lá no Carnaval. E na semana passada estivemos em Bragança Paulista. Não sei quantos aqui conhecem o pastor Josué Gonçalves, um herói da fé, um desses generais, né, que nos abençoam tanto. Estivemos lá com os nossos irmãos lá também. E eu tenho alegria, irmãos, sempre de poder dizer, nós saímos, viajamos, ministramos aí por todo o mundo, mas nós voltamos para cá porque essa aqui é a nossa casa, amém? Fala para quem está do seu lado, por favor, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma herança, você tem um destino, amém, irmãos? Louvado seja Deus, essa é a sua casa, essa é a nossa casa. E sabe, eu tenho assim agradecido a Deus porque nós somos uma família em muitos lugares, não é isso? Nós somos uma família em muitos lugares. Ontem nós tivemos a alegria de estar em São Lourenço. Sabe onde fica São Lourenço? 30 quilômetros à frente de Pato Branco, já é Santa Catarina, e tem ali uma cidadezinha chamada São Lourenço, uma cidade linda. E a nossa igreja lá, a Comunidade Cristã Zoe, a sua igreja lá tem avançado e tem prosperado. Essa igreja já é filha da igreja de Pato Branco, olha só que legal. Um dia nós enviamos o pastor William e a pastora Nina para plantar uma igreja lá em Pato Branco. E agora eles já estão apoiando e plantando essa igreja, junto com os irmãos lá, o pastor Neri, a pastora Marli, lá em São Lourenço. Irmãos, depois você procura ali nas redes sociais, eu também coloquei vídeos no nosso grupo, assim, o tamanho daquela igreja, o mover de Deus, o que Deus está fazendo lá em tão pouco tempo, você faz parte desse avivamento, amém? Você faz parte desse avivamento. Eu também quero louvar a Deus pela vida dos pastores que vieram nos visitar hoje. Está aqui com a gente o pastor André, o pastor Fábio, eles estão aqui na frente, esses dois careca aqui, levanta a mão assim, o pessoal vai ver vocês depois. Eles vieram lá de Campina Grande do Sul, são da Igreja Viva, lá em Campina Grande do Sul, e fazem parte da rede Zoe de igrejas também, são irmãos nossos. E esses malucos vieram de moto, gente, vieram de moto para estar aqui com a gente, mal chegaram de moto, estavam até duros ali, e eu falei, já entra no carro e já viajamos mais 160 quilômetros até lá em São Lourenço. Eles vieram aqui para viajar. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deus abençoe. Estou vendo aqui outros pastores aqui com a gente também, pastora Bárbara. Pastor Léo não está aqui não, né? Alguém tem que trabalhar, né? Está lá em Cascavel, ministrando a nossa igreja lá. Pastor Ricardo, pastora Adriana e tantos outros que estão aqui. Deus abençoe sua vida. Bom, irmãos, nós tivemos essa semana, uma semana tão poderosa aqui na nossa igreja. Eu quero enfatizar mais uma vez, quando a gente fala sobre ser família, ser casa, ser igreja, é importante que você entenda que estar no culto de domingo não é suficiente. Vir aqui no domingo é legal, é importante, é o encontro da família, mas não é suficiente. Por favor, guarde isso no seu coração. É muito bom te receber aqui, nós ficamos felizes, mas é importante você entender que a família funciona para além disso que você está vendo aqui, para muito além. Então, irmãos, nós como igreja, comunidade Zoe, nós estamos fazendo um plano de leitura. Não sei quantos aqui estão conseguindo seguir o plano de leitura, deixa eu ver. Olha, nós temos irmãos que estão aí fiéis, essa semana estamos lendo Atos, foi muito legal. E sabe, irmãos, o que mais? Nessa casa aqui, nós também tivemos essa semana, a semana de santificação. 6 horas da manhã, estivemos aqui em oração. Que tempo especial, irmãos, Deus nos deu. É o lugar onde as coisas estão acontecendo nessa casa, o lugar da oração. A gente costuma dizer que é a casa das máquinas. Pensa que tempo bom foi esse aqui. Eu sei que talvez você não conseguiu se organizar, que foi uma semana atípica, foi corrido para você, mas nós já te preparamos. Em abril, logo a segunda-feira, após a Santa Ceia, nós já teremos outra semana de santificação. Todo mês agora nós teremos uma semana de oração aqui juntos, às 6 da manhã,
todo mês nós teremos essa semana de santificação, tá bom? Então se prepare, se organize para fazer parte dessa família e ser membro de fato e não ser só um visitante aqui. Nós queremos que você seja parte do corpo. E para fazer parte do corpo, você tem que se conectar ao corpo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, hoje nós queremos encerrar a nossa série de mensagens plantadas. É o encerramento, você podia pelo menos dizer, né? Posso falar de novo, então? Não, hoje é o encerramento da série. Vocês estão cada vez piores. Mas a gente começou essa série, eu acho que já há umas 4 semanas, se eu não me engano. E Deus tem falado tanto ao meu coração, eu sei que tem falado ao seu coração. Mas hoje nós queremos encerrar essa série. A série de mensagens se chama Plantados. E nós falamos muito sobre árvores plantadas. E é interessante, irmãos, porque no ano da frutificação, uma pergunta que nós queremos responder aqui juntos, como igreja, é: qual o caminho para nos tornarmos árvores frutíferas? Diga comigo, árvore frutífera. Lembra que Jesus foi numa árvore que era bonita, mas não era frutífera. Então não é importante só ser árvore. Eu estou aqui como uma árvore. Não, árvore que dá fruto. E a pergunta que nós queremos responder é: como é? Qual é o caminho que nós, como igreja, precisamos andar para nos tornar, então, árvores frutíferas? A primeira mensagem da série, todas elas estão ali no nosso canal. A primeira mensagem da série foi sobre as raízes. Nós começamos lá de baixo. Falamos da raiz de uma árvore. Raízes profundas geram frutos poderosos. E quando nós falamos das raízes profundas, nós falamos de Isaías, vocês se lembram? Falamos do carvalho, falamos do terebinto, aquelas árvores que são poderosas e são poderosas porque são enraizadas. Árvores com raízes profundas. Nós falamos sobre o carvalho que cresce 1 metro para cima e 6 metros para baixo. Ele tem, se você encontra um carvalho de 10 metros de altura, você encontra 60 metros de raízes. Raízes profundas geram frutos poderosos. A segunda mensagem da série, nós falamos a respeito dos troncos fortes. Quantos aqui se lembram da mensagem que nós falamos a respeito da palmeira? Os palmeirenses ficaram felizes, mas não era sobre eles. Era sobre a palmeira. A palmeira é branca dentro, dela tudo se aproveita. Palmeiras são resistentes. Lembram das imagens dos tsunamis? Troncos fortes geram árvores poderosas. E a terceira mensagem, na semana passada falamos dela aqui a respeito dos galhos frutíferos. Sobre permanecer conectado na videira verdadeira. Nós temos que ter cuidado, porque tem muito galho que está conectado, mas não está conectado na videira verdadeira. Existem falsas árvores aí, mas a verdadeira é aquilo que vai, através de você, produzir muito fruto. Bom, hoje nós queremos falar e encerrar falando a respeito de uma vida frutífera. Vida frutífera. Anota aí se você pode, se você está anotando, e abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos aqui e depois nós vamos seguir aprendendo um pouco mais sobre essa mensagem tão poderosa. João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler o verso 16, tão conhecido, talvez você até saiba ele de cor. João capítulo 15, no verso 16, que texto lindo, e que a gente já repetiu tanto aqui, vamos lá. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, é Jesus quem está dizendo. Eu designei vocês para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vou-lo conceda. Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Eu achei você, te escolhi, e eu te dei um propósito. E o propósito é esse: eu quero que você vá, dê fruto. Vá e dê fruto. Agora, 2 de Pedro também, há um outro texto aqui. Essa carta é tão profunda, irmãos, e hoje eu quero já preparar os irmãos, né? Quero de antemão justificar que eu não vou conseguir terminar essa mensagem, porque se a gente fosse falar só da carta de Pedro, seria assim um longo tempo. E eu quero ter um tempo para a gente orar aqui junto hoje.
Mas eu vou ler esse texto que em outro momento eu vou aprofundar ele mais, ok? Então, 2 de Pedro, capítulo 1. Eu quero que você perceba, em 2 de Pedro tem tanta coisa profunda aqui, mas você vai ver, por exemplo, no verso 4, Pedro está dizendo que Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Olha o que ele está dizendo. Grandíssimas e preciosas promessas. Pedro está falando de algo que todos nós recebemos. Mas ele também vai dizer no verso 8, veja só. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais, olha só essa palavra, nem inativos e nem infrutuosos. Escute essa palavra aqui que Pedro vai usar. Ele fala sobre uma promessa poderosa de Deus na nossa vida. Mas ele fala que apesar da promessa ser grandíssima e poderosa, ele também diz, existem pessoas que estão se tornando, ou têm o risco de se tornar, inoperantes e infrutíferos. Está amarrado, amém? Nós queremos ser frutíferos. Mas Pedro usa o contrário da palavra frutificação, ele usa a palavra infrutífero, ou aquele que não produz, estéril, que não é fértil no pleno conhecimento. Mas ele segue então no verso 9, dando a razão disso, e ele vai dizer, recebendo, quando ele vai falar, eu mudei aqui a minha página, o vento mudou, mas no verso 9 ele diz assim, ó, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, mas veja o que ele diz, é cego vendo só o que está perto. Ele é cego, mas como assim é o cego que vê? Ele diz, vê, mas só vê o que está perto. E aqui ele usa uma palavra interessante. A palavra que ele usa aqui é a palavra miopazo, que seria traduzida para miopia. Quem aqui tem miopia? Deixa eu ver, alguém tem miopia aqui? Tem, Vini? Está me vendo aí, Vini? Tira o óculos, fazendo um favor. Quantos dedos tem aqui? Não sabe. Esse é o problema da miopia. Ele vê de perto, mas não vê de longe. É assim que a miopia acontece. Pedro está dizendo, os míopes estão se tornando infrutíferos. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, ministra o nosso coração e nos ajuda nessa noite a entender a Tua palavra. Nós queremos entender a Tua direção. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo que as vozes se calem e tudo aquilo que possa gerar confusão, agora cesse. Porque nós queremos ter a tranquilidade para ouvir a Sua palavra e permitir que ela vá profundo em nós. Que ela venha discernir, como diz a Tua palavra, discernir a intenção do nosso coração. E arrancar de nós tudo aquilo que tem nos impedido de frutificar na Sua presença. Nos ajuda, Pai, que nessa noite não sobre nada em nós, a não ser aquilo que é Seu. E que não haja em nós nenhuma outra resposta, a não ser a de praticar aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu pretendo, irmãos, eu quero garantir aos irmãos que eu pretendo assim ser breve, e eu vou tentar acelerar em alguns pontos, os irmãos me perdoem, mas eu quero ser fiel hoje a uma direção de Deus, e o tema nosso aqui hoje é uma vida frutífera. Nós falamos sobre a raiz profunda, nós falamos sobre o tronco forte, falamos sobre o galho poderoso, mas hoje eu quero falar com você sobre uma vida que produz fruto para a glória de Deus, amém? Você quer ter uma vida frutífera? Amém? Os textos que nós usamos como base para essa série de mensagens, eu quero ler ele de novo com você. Salmo capítulo 1, ouça bem o Salmo 1, o texto que nós decoramos é: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. E aí ele fala, antes, ou seja, é o que ele é. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E quando ele fala desse cara, ele diz, e ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que texto poderoso, falando de alguém que está plantado. E quando a gente lê Jeremias capítulo 17, que é quase que uma citação desse texto, é Jeremias agora falando sobre alguém plantado, ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada,
árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica sempre verde, e no ano da sequidão ele não se perturba e não deixa de dar o seu fruto. Você pode perceber, lendo esses dois textos, algumas semelhanças. Nós vamos encontrar, porque ambos são benditos, ambos são bem-aventurados, não é legal? Você vai encontrar um que é bendito, o outro que é bem-aventurado, mas os dois são abençoados. Quando a Bíblia fala desses homens, dessas pessoas, ela fala que elas estão plantadas, elas estão conectadas, estão enraizadas. Ambas as pessoas aqui que são citadas estão juntas à fonte, elas estão próximas das fontes, mas não só estão próximas, mas estão estendendo a sua raiz para a fonte. Uma coisa é você estar plantado do lado da fonte, outra coisa é você beber da fonte, é diferente. Mas esses caras aqui, desse texto, eles estão tomando da fonte. As suas raízes se estendem, ambos não murcham. Eu acho isso maravilhoso. A Bíblia fala sobre um vigor. A Bíblia fala sobre essas pessoas terem uma aparência poderosa também. Ambos não murcham, ambos não andam com medo, ambos não andam ansiosos, nem na sequidão, nem no tempo difícil. Mas sabe, irmãos, de todas as semelhanças que a gente encontra sobre essa árvore do Salmo 1 e a árvore de Jeremias 17, entre todas as semelhanças, uma delas que eu quero enfatizar é: ambas frutificam. Diga comigo, frutificam. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que, se nós formos mesmo árvores plantadas, se de fato a nossa conexão, a nossa raiz estiver nele, na fonte, e se de fato nós estamos andando segundo a palavra de Deus, algo inevitavelmente vai acontecer, que é a frutificação. Isso é poderoso, porque a vida com Deus, ela é um convite à frutificação. Jesus falou que se nós permanecêssemos nele, então nós daríamos muito fruto. Jesus está nos ensinando então que a vida com Deus é um convite à frutificação. Você deve se lembrar como era a sua vida longe de Jesus. Longe de Jesus não há frutificação. Longe de Jesus, irmãos, está tudo seco, está tudo morto, está tudo ruim. Longe de Jesus, a nossa vida não produz coisa alguma. Mas próximos dele, você consegue se lembrar como o seu casamento se transformou? Como a sua alma mudou? Como a sua vida mudou? Como aquele casamento que estava morto, de repente teve vida? Porque quando estamos nele, o resultado disso é a frutificação. E algo assim que chama a minha atenção, irmãos, olhando para a Bíblia, é que nós, povo de Deus, nós fomos chamados e fomos criados por Deus para a frutificação. Você consegue acreditar nisso? Fomos criados para a frutificação. Deus te fez para isso. Sabe que de vez em quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim: pastor, mas como eu faço para frutificar? E é interessante que essa pergunta é a pergunta errada. Por quê? Você foi feito e Deus colocou em nós a unção e o DNA da frutificação. Então a pergunta certa não é o que eu devo fazer para frutificar. A pergunta certa é: o que é que está me impedindo de frutificar? Porque eu nasci para isso. Deus me fez para a frutificação. Então, veja só. Quando a gente olha lá para a nossa origem, Gênesis capítulo 1, lá no verso 28 e 29, ouça isso aqui com atenção. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E olha o que Deus faz, quando Ele cria a mim e Ele cria você. A Bíblia diz, então Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Você consegue perceber que essa é a primeira palavra que Deus libera para o homem e para a mulher? É a primeira. Quando o homem abre o olho, foi criado, a primeira palavra que ele ouve de Deus é: eu te abençoo. Você é um abençoado. Mas mais do que isso, eu te fiz para ser alguém frutífero. Frutificai. E essa palavra, irmãos, não é uma sugestão de Deus. Entenda, não é só uma sugestão. É o mesmo Deus que estava dizendo até então: haja luz, e havia. É o mesmo Deus que está dizendo: haja firmamento, e havia. É o mesmo Deus que está dizendo agora: frutificai, é um imperativo. Ele está criando em nós uma natureza frutífera.
Então nós somos criados por Deus para a frutificação. A pergunta não é o que fazer para frutificar. A pergunta é, o que hoje pode estar me impedindo de frutificar? Você nasceu para frutificar. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga, você nasceu para frutificar. É interessante isso, irmãos. E eu quero nessa noite aqui esclarecer algumas coisas. Por quê? Tem gente que acredita que está frutificando. E nós precisamos pensar hoje sobre os frutos, de fato. E eu quero dar uma ênfase aqui importante. Se você está anotando, anote isso, por favor. Resultado é diferente de fruto. Deus te chamou para frutificação. Mas nem todo, escute isso. Todo fruto é um resultado. Mas nem todo resultado é fruto. Tem gente que tem muito resultado na sua vida, mas isso não significa que ele seja alguém frutífero. Quando um homem diz, eu orei para um demônio sair, o demônio saiu, ele tem resultado sim ou não? Resultado. Quando um homem diz, eu orei para alguém ser curado, e a pessoa foi curada, ele tem resultado sim ou não? Sim. Significa que isso é fruto? Não. Quando um homem diz, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos, isso é fruto ou é resultado? Jesus disse, eu não vos conheço. Ou seja, é possível ter resultado e ainda assim não estar vivendo uma vida frutífera. Você pode estar aqui hoje e dizer, pastor, você vai falar de frutificação, mas eu sou alguém que vivo com muitos resultados na minha vida. E eu posso afirmar, você pode ter um bom trabalho, você pode estar casado, você pode estar vivendo numa boa casa, andando num bom carro e ainda assim não ter uma vida frutífera. Fruto é diferente de resultado. Ouça isso. Tem gente que tem casamento, resultado, mas não tem uma família que vive o propósito de Deus, fruto. Quem está entendendo? Tem gente que tem filhos. Ter filho é resultado. Tem gente que tem 20 filhos, mas esses filhos não são fruto, porque não se transformaram em flechas na mão do valente. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Então é possível ter resultado. Tem gente que tem dinheiro. Dinheiro é resultado. Prosperidade é fruto. Escute isso. Tem gente que tem ministério. Ministério é resultado. Ser aprovado por Deus é frutificação. Você está entendendo, irmãos? Onde eu quero chegar? Então, é possível hoje que você diga, não, mas eu tenho um resultado aí na minha vida. Ok, mas você ainda pode estar caminhando sem nenhum tipo de fruto na sua vida. João capítulo 15, verso 16, mais do que dizer que na nossa raiz, no nosso DNA, Deus plantou essa palavra criativa dizendo, frutificai. Eu te fiz para dar fruto, eu não te fiz para dar resultado, eu não te fiz só para isso. Mas em João capítulo 15, verso 16, ele está dizendo, eu te escolhi. Eu fiz isso, eu te encontrei, sabe? Quando ninguém acreditava em você, quando nem você acreditava em você, e eu te escolhi para uma vida mais do que uma vida de resultados, uma vida de frutificação. Sabe, irmãos, hoje eu quero insistir com isso aqui com os irmãos. Eu quero viver uma vida frutífera. Eu quero ter muitos resultados na minha vida, mas eu quero que esses resultados sejam frutos que engrandecem o nome do Senhor. O tema da frutificação, irmãos, ele é tão bíblico, que para os irmãos entenderem, a palavra fruto ou frutificação, ela é repetida 66 vezes só no Novo Testamento. Essa repetição está falando de uma ênfase. Jesus citou isso muitas vezes. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que, por exemplo, Jesus procurou fruto lá na figueira, e não encontrando, amaldiçoou a figueira. A frutificação é um tema recorrente na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, então, afirma que a árvore boa não pode produzir frutos maus. Jesus, quando fala desse tema, ele fala sobre a árvore boa produzir frutos bons. Inclusive, ele vai dizer que pelo fruto a gente identifica a árvore. A gente sabe quem é a árvore pelo fruto e não pelo resultado. Algum tempo atrás eu recebi uma pessoa aqui e ela veio e falou, pastor, eu sou um pregador, e contou todo, passou assim, ele deixou ali o currículo dele comigo, eu queria pregar aí na igreja, tem uma oportunidade, ele falou,
porque eu tenho o curso tal, eu já preguei na igreja tal, eu fiz a teologia tal. E eu falei, irmão, primeiro que a gente nem é desse, né, nem tem o hábito de fazer esse negócio de oportunidade. Tem umas irmãs aqui da frente que é doida para ter oportunidade. Mas a gente nem tem esse hábito, eu falei para ele, viu, Vivi? Eu falei para ele. Aí ele falou, então tudo bem, mas eu falei, irmão, mas eu, mais do que entender o seu currículo, eu queria fazer outras perguntas para o irmão. A minha pergunta para o irmão é, quem é o seu pastor? Ele respondeu, não tem pastor. Qual é a sua igreja? Ele falou, não tem igreja. E onde está a sua esposa? Ele falou, meu casamento acabou. E onde estão os seus filhos? Eles não falam comigo. Então eu disse, irmão, por mais que a gente até pudesse e fosse uma igreja de oportunidade para você falar, infelizmente, o seu currículo, ele não é suficiente, porque o que nós estamos procurando é fruto. E quando a gente conversou sobre resultado, o Senhor apresentou um alto nível de resultado. Mas quando nós conversamos de fruto, o que importa de fato, o Senhor não consegue apresentar nada. Nós temos problemas. Nós não vamos conseguir andar junto dessa forma. Jesus está falando que a árvore, ela é identificada pelo fruto. Jesus vai dizer que produzir muito fruto glorifica o Pai. Jesus inclusive diz em João capítulo 15, verso 8, que produzir muito fruto vai nos transformar ou vai nos identificar como discípulos dele. Olha só, irmão. Ou seja, não tem como a gente vir para a igreja, não tem como a gente dizer que é um cristão e de repente acreditar que dá para ter esse estilo de vida sem produzir fruto. Não é bíblico. A Bíblia, quando fala de fruto, ela fala da quantidade de fruto. Tem aquele que não produz fruto, tem o que produz muito fruto, tem o que ele poda para que produza ainda mais fruto. A Bíblia fala da qualidade do fruto, fruto ruim, fruto bom, fruto que permanece. E a Bíblia fala do propósito do fruto. Então, escute, fruto é um tema bíblico e nós precisamos aprender a ter uma vida frutífera, porque ela glorifica o nosso Pai, amém? Mais do que ter resultados, apresentar uma vida frutífera, que está gerando Cristo através da nossa vida. Agora, a gente está falando aqui de fruto, de frutificação o tempo todo, o ano da frutificação. Agora Pedro, ele aparece com uma palavra muito estranha, porque Pedro surge do nada, na segunda carta dele fala, ei, tem gente que é infrutífera. E ele fala, essas pessoas, elas estão se transformando em inoperantes, que pode ser traduzida pela palavra preguiçosos, e infrutíferos, estéreis, gente que não consegue frutificar. Pedro está usando aqui uma expressão, irmãos, e é importante a gente olhar para esse texto, porque Pedro fala, sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Elas têm uma dificuldade de visão, e como eu disse, eu não vou aprofundar isso hoje aqui, porque a gente teria que ir muito longe. Mas Pedro, ele fala, existem os míopes. Você vai olhar a palavra, enxergam de perto, mas não enxergam de longe, ele está falando, tem gente que está míope. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas acreditam que estão caminhando de modo correto. Elas acreditam que pelos resultados que têm, elas estão apresentando algo maravilhoso. Mas o Senhor está olhando para elas e dizendo, não é isso que eu te pedi. Não é sobre vir a um culto. Não é sobre frequentar uma igreja. Não é sobre frequentar uma célula. Não é sobre usar uma camiseta da Zoe. Não é sobre vir entregar o seu dízimo. Escute. É muito além disso. E o problema do míope, irmãos, é que ele consegue enxergar tudo que está bem na sua cara. Mas o míope não consegue ver a longo prazo. Ele não consegue olhar com as lentes eternas. Então o que ele faz é produzir algo que o satisfaça agora, mas não é gerar algo que vai trazer a ele um galardão eterno. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz, quando a sua visão é limitada, você fica impedido de produzir frutos que de fato glorificam o nome do Senhor. E o problema maior não é só a pessoa não produzir fruto. O problema é a pessoa então, agora míope, ela não produz fruto, mas a vida dela é boa. Por quê? Ela tem alguns resultados. Então, diante da ótica humana, ela fala, mas eu tenho alguns resultados. Porque se ela não tivesse resultado algum, talvez ela estivesse correndo atrás de produzir um fruto.
Mas como a vida dela está acomodada, ela começou a acreditar que isso é suficiente para o Senhor. Mas não é, acredite em mim, não será suficiente naquele dia. Para aqueles homens que expulsaram o demônio não foi suficiente. Para aqueles homens que curaram enfermos não foi suficiente. Ele está dizendo, há um tipo de fruto que eu espero de você. Então hoje, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem falando com você a respeito do fruto que todo cristão deve produzir. Será que nós estamos produzindo o fruto certo? Se você está anotando, me acompanhe aí. Frutos que todo cristão deve produzir. Quem sabe não seja hoje o dia que Deus vai corrigir a sua visão, a sua miopia, para enxergar com as lentes da eternidade. Quantos querem ser frutíferos aqui? Levanta a mão, dê um glória a Deus. Bom, primeiro fruto, então, você que quer ser frutífero, primeiro fruto que todo cristão tem que produzir. Número 1, fruto de arrependimento. Irmão, se tem um fruto que exalta o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, que nos identifica como cristão, esse fruto é o fruto do arrependimento. Que coisa boa encontrar um crente que tem facilidade em se dobrar e dizer, me perdoe. Me perdoe. Sabe, irmãos, eu tenho comentado com o Suelen como o Davi tem se comportado em alguns momentos, nosso filho mais novo. E eu olhando assim, às vezes para o comportamento dele, eu falo, é por isso que a gente tem que ser mesmo como uma criança, porque a gente fala, Davi, você fez isso, ele fala, me perdoe, eu não vou fazer mais, né? Ele repete isso, eu falo, ou ele é muito esperto, ou ele é muito quebrantado, né? Ou ele não quer ser quebrado, né? Só quebrantado. Mas eu fico olhando para a reação dele, eu penso, é isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, é fácil identificar um crente. O crente ele é quebrantado. O crente ele tem o arrependimento como marca. Ele não tem dificuldade de dizer, irmão, é verdade, me perdoe. Está tudo certo, eu estou errado, você está certo, só me perdoe. O fruto do arrependimento é um fruto que é uma identificação para nós. Quando João Batista está falando disso, e ele fala em Mateus capítulo 3, verso 8, ele vai falar com o povo e diz, ei, produzi frutos dignos de arrependimento. Não é sobre produzir alguma coisa parecida com arrependimento, mas é um fruto que é digno, que você olha e fala, isso aí é resultado de um coração arrependido. Não é só da boca para fora. Sabe, irmãos, que quando a gente fala de arrependimento, uma igreja madura como a nossa, de líderes, parece que essa é uma mensagem ultrapassada. Parece que arrependimento é a mensagem que a gente devia ouvir lá na nossa conversão. Mas não é verdade. Arrependimento é uma mensagem que deveria ser na nossa vida recorrente, porque essa foi a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. Irmãos, arrependimento na Bíblia é sobre mudança de mentalidade, que gera uma mudança de atitude, que gera uma mudança de caminho, que gera uma conversão. É algo muito mais profundo do que um dia só eu me arrependi. Não, é sobre um estilo de vida. Então você vai encontrar João Batista, ele aparece, e ali está João Batista, e ele começa a pregar. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele é levado para o deserto, depois do deserto, ele começou a pregar, e a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 4, verso 17, tem essas palavras, e então começou Jesus a pregar, dizendo, arrependei-vos. Veja só, João Batista inicia o seu ministério falando sobre arrependimento, Jesus agora inicia o seu ministério falando sobre arrependimento, e aí nós temos Pentecostes, então acontece, o fogo vem, existe aquele mover, e agora a Bíblia diz que as pessoas estão acusando os discípulos de estarem embriagados. Vocês lembram dessa cena? Nós lemos, inclusive, foi da nossa leitura aí da semana, Atos no capítulo 2. E aí, Pedro se levanta e ele fala, não, esses homens não estão bêbados, ainda é muito cedo para isso. E ele começa a pregar, e ele prega, e no final da pregação dele, o pessoal que talvez nem entendeu muito o que ele falou assim, ô Pedro, e o que nós temos que fazer então? E Pedro fala, arrependei-vos.
e sejam batizados com o Espírito Santo. Essa não é uma mensagem ultrapassada. Essa é uma mensagem atual. A minha pergunta, irmãos, é: qual foi a última vez que você chorou amargamente por ter pecado? Qual foi a última vez que você assim se dobrou de joelhos e disse: eu não quero mais conviver com esse pecado. Eu quero uma mudança real na minha vida. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Paulo fala de 2 tipos de arrependimentos. Você vai encontrar isso em 2 de Coríntios capítulo 7. Esse texto é longo e, como eu disse, talvez a gente deveria gastar muito mais tempo aqui. Mas Paulo, ele fala de 2 tipos de arrependimentos. Escute isso. Um que é resultado e outro que é fruto. Eu não sei qual é o seu arrependimento, mas hoje você vai poder identificar. Porque Paulo, ele diz o seguinte: olha, há um arrependimento que é segundo o mundo, e esse arrependimento segundo o mundo, ele vai produzir sofrimento, vai produzir lágrima, vai produzir declarações, vai produzir discurso e produz remorso. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que um dia falou: eu nunca mais faço isso? Conhece? Talvez seja você mesmo. A maioria de nós já fez isso. Eu nunca mais faço isso, eu nunca mais piso na bola. Aí a gente chora, daí a gente tem remorso, a gente entristece, mas daí a gente volta a fazer. Já aconteceu com vocês, sim ou não? Já comigo já aconteceu. Então Paulo, o Lucas falou várias vezes, de mim ou de você, Lucas? Do papai? Dele mesmo. Mas irmãos, Paulo está dizendo: olha, há uma reação que não é fruto, é resultado. Você vem aqui e chora, e você sai daqui e vai fazer a mesma coisa. Irmãos, eu já tive situações aqui na igreja de vir falar: é pecado, está errado. Termina o culto, o irmão vem aqui pedir para eu abençoar o pecado dele. Eu falo: pelo amor de Deus, irmão, você não entendeu nada. Mas chorou, derramou aqui, fez um escândalo. Mas a questão é o fruto. Então Paulo, ele diz assim: olha, quando você quiser gerar o fruto do arrependimento, então perceba que alguns sinais vão apontar em você. E ele vai dizer, olha só, 2 de Coríntios capítulo 7, do verso 10 ao verso 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Porque, olha só, ele vai dizer: quem se arrependeu de fato, porque quanto cuidado isso não produziu em vós, para que fosseis contristados. Aí ele vai dizer: agora em você que arrependeu de verdade, começam a aparecer alguns frutos: defesa, indignação, temor, saudade, zelo, vingança. E ele vai falar: olha, se esses sinais não aparecem, é porque então você não se arrependeu de fato. Tome cuidado, irmãos, porque às vezes a gente pode estar confundindo remorso com arrependimento. Se tem um fruto que todo cristão tem que produzir, é o fruto do arrependimento. Há sinais na sua vida, visíveis, de que você não vai mais cometer pecados que você já cometeu? Há sinais visíveis na sua vida de que aquilo que aconteceu um dia não vai voltar a acontecer, porque agora você se levantou com frutos de arrependimento, dizendo: agora eu vou ter zelo nessa área. Agora eu vou me vingar do diabo. Sabe como eu vou me vingar dele? Nunca mais ele vai me pegar nisso daqui. Sabe por quê? Esse aqui gerou saudade, me deu uma vontade de estar na presença de Deus tão louca. Isso gerou apologia. Eu que era um drogado, agora eu tenho a apologia. O que eu faço? Eu ensino, eu ajudo, eu prego contra aquilo que um dia me derrubava. Então todos esses sinais agora, eles podem apontar e dizer: sim, você se arrependeu de fato. Não é só mais uma lágrima. Eu sempre que eu aconselho casais, e eu falo com eles, eu digo: olha, não acredite nessa lágrima de nenhum dos dois aqui. Não acredite. Isso aqui pode não ser nada. A declaração aqui pode não ser nada. Porque a pessoa assinou um documento e casou com você diante de testemunha, pastor, Deus, e não valeu. Não acredite nela. Espere o fruto do arrependimento. Espere o sinal de que ela agora, de fato, está aliançada com Deus. Há sinais que provam. E esses sinais são frutos de arrependimento. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em segundo lugar,
Um fruto que eu acredito que todo cristão deva gerar é o fruto de adoração. Que coisa boa. Talvez você pense, então é sobre música? Está muito longe disso. Está muito longe disso. O fruto de adoração. Irmãos, como é gostoso encontrar crentes de verdade, que o resultado da sua vida é uma verdadeira adoração a Deus. Olha, irmãos, eu vou te dizer, o verdadeiro culto que nós podemos oferecer a Deus não é esse aqui. O verdadeiro culto que nós podemos oferecer a Deus e a adoração genuína é aquela que nós vamos apresentar saindo por aquela porta. Há uma adoração quando você vai fazer negócios e você é correto e é justo. Há uma adoração quando você estava com vontade de reagir mal e é manso. Há uma adoração quando você poderia se dar bem em uma situação e você é honesto. Há uma adoração lá fora que está esperando ser manifestada pelos filhos do Senhor. Hebreus, no capítulo 13, verso 15, olha que texto lindo. Quando ele está falando aqui, o autor de Hebreus está falando sobre a morte de Jesus, ele fala, portanto, ofereçamos a Deus sempre, diga comigo, sempre, e ele vai dizer sempre, um sacrifício de louvor. E ele usa na mesma frase a palavra fruto, que ele diz, esse sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. E ele fala sobre sempre acontecer isso. Você sabe onde a palavra adoração aparece pela primeira vez na Bíblia? A gente costumou fazer adoração, associar adoração com música. Mas você sabe onde a primeira vez a palavra adoração aparece na Bíblia? Aparece em Gênesis capítulo 22. A frase, a palavra adorar, aparece quando Abraão diz para os seus servos, eu vou subir a montanha, eu vou adorar a Deus. E naquela sentença, adorar a Deus era sacrificar o que ele tinha de melhor, oferecer tudo o que ele tinha, que era o seu filho, único filho, o filho da promessa. Então ele disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, diga comigo, adorado. Qual era essa adoração que Abraão ia? Irmãos, essa primeira vez que a palavra aparece, ela está nos ensinando o que é adoração de fato. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar referências a isso daqui que ele está fazendo. O que é adoração de fato? É levantar a mão no culto? Isso é um fruto de adoração? Espera aí, pode ser. Ou pode ser só uma emoção. Uma música legal que o Dieguinho cantou, que a banda foi maravilhosa. É fácil, é fácil acreditar que eu estou oferecendo louvor aqui. Mas quando a Bíblia fala de adoração, ela fala sobre alguém entregando tudo o que tem. Eu acho maravilhoso porque a Bíblia diz assim, então Deus disse a Abraão, me dá o seu filho, seu único filho a quem você ama. É a primeira vez que a palavra amor aparece também. E aí a Bíblia diz, sendo ainda madrugada, ele levantou e foi. Você quer viver uma vida que oferece a Deus um sacrifício de louvor, um fruto de adoração? Seja fiel ao que ele te mandou fazer, na hora que ele te mandou fazer. A Bíblia diz, e Abraão se levantou ainda à madrugada e foi. E ele disse, eu vou matar o meu filho. E tendo adorado a Deus, voltaremos aqui. É impossível entender adoração sem entender esse texto em que Abraão está nos ensinando. Então, irmãos, o fruto da adoração não é ficar cantando louvores no seu carro ou na sua casa. Não é sobre isso. Você já deve ter entrado em estabelecimentos terríveis, que não tinham nada a ver com o ambiente, estava lá um louvorzinho, já ouviu? Eu lembro quando a Oficina G3 lançou aquela música O Tempo. Quem é aqui dessa época? Cadê o pessoal? Uma empresa, era uma franquia de motéis, usou a música do Oficina G3 para divulgar os motéis deles. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida, de fidelidade, de renúncia, de entrega. Você quer oferecer um fruto que de fato seja fruto genuíno, então ofereça fruto de adoração como resultado de uma vida entregue, fiel ao Senhor.
Sabe, irmãos, eu estava lendo então na semana passada, na nossa leitura, eu estava lendo quando Lázaro morre. Você já reparou que Marta e Maria, elas falam a mesma coisa? Marta e Maria têm a mesma frase, ouça isso. Jesus se aproxima, Lázaro está morto. A Bíblia diz, então Marta, sabendo que ele estava ali, foi até ele e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ok, ela sai, a Bíblia diz que Maria ficou sabendo que ele estava ali. A Bíblia diz, perceba, que Maria chega até Jesus e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas a Bíblia diz que quando Maria falou, Jesus se moveu de íntima compaixão. O que aconteceu ali? Qual que é a diferença dessas mulheres? Leia o texto. Marta chegou e falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Maria vem, a Bíblia diz, e então Maria se ajoelhou aos seus pés, prostrada, que é a palavra para adoração, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Por que Jesus tem uma resposta para uma resposta para outra? A diferença é que uma entregou um fruto de adoração. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Maria, prostrada, o adorava. É diferente. Os resultados são outros. Quando você tem um fruto de adoração, você tem outro tipo de resposta. Amém, irmãos? O terceiro, eu já estou indo aqui, já vamos acabar. O terceiro é o fruto do Espírito. A gente precisa falar disso. Porque a Bíblia, quando fala do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, ela faz um paralelo, e é muito legal porque é sobre o que a gente está falando. Resultado e fruto. Ela fala sobre obra, ela usa a palavra obra. A obra da carne, e ela fala sobre toda a obra da carne. Mas quando ela fala do Espírito, ela fala fruto, não usa obra. Porque obra é algo que pode ser feito de maneira humana, mas o fruto não pode ser feito de modo humano. Sabe, irmãos? Quantos aqui podem dizer, eu sou um cristão? Levanta a mão. Quem aqui é um cristão, seguidor de Cristo? Deixa eu ver, tem algum aqui? Temos, aleluia. Deixa eu te dizer, o que te identifica como cristão, você acha? Você acha que, eu posso dizer, eu sou um cristão, porque lá em 2000, ano 2000, eu fiz meu encontro com Deus. Isso justifica? O que você acha? Não, eu sou um cristão, sabe por quê? Porque eu já li a Bíblia mais de 100 vezes. Está explicado sim ou não? Eu sou um cristão porque eu fiz teologia, estou fazendo doutorado na teologia, porque eu já batizei mais de 1000 pessoas. Eu sou um cristão sim ou não? Não. É sobre o cargo que eu carrego? É sobre o tempo de igreja que eu tenho? É sobre o ministério que eu ocupo? Não, não. Ser um cristão é sobre o fruto do Espírito que está se manifestando através da minha vida. Irmão, não é sobre o que eu prego, é sobre como eu trato as pessoas no dia a dia. É sobre como os meus relacionamentos apontam para Jesus. Mas por que, pastor, você está falando sobre relacionamentos? Poxa, leia aí. Leia o fruto do Espírito e perceba se não é tudo sobre relacionamento. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Você usa isso com as pessoas à sua volta. Por isso que a Bíblia vai usar a expressão fruto do Espírito. E é por isso que eu questiono todo crente que é mal educado. É por isso que eu questiono todo crente que é grosso, em nome da sinceridade. Deus não te chamou para ser sincero e ofender as pessoas, não. É por isso que eu questiono todo crente que não congrega. Porque você recebe o amor do Pai, diga comigo, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo que eu consigo ter comunhão. É por isso que alguns não conseguem ter comunhão, porque não são cheios do Espírito. E porque não são cheios do Espírito, não conseguem manifestar o fruto do Espírito, que é domínio próprio, que é a mansidão, que é a alegria. Me mostra um crente, eu te mostro um cara alegre. Eu te mostro um cara que o pau está quebrando na vida dele, que ele não está bem, inclusive, mas ele está alegre em Deus. É diferente de ser feliz. Um dia a gente fala sobre isso.
Ah, me mostra um crente. Eu vou te mostrar alguém pacificador, alguém que tem fé e diz, vai, a coisa vai ficar boa, as coisas vão mudar. O fruto do Espírito é a marca do crente. Não é sobre quantos sermões eu prego aqui dentro, não é sobre quantas pessoas eu batizo, não é sobre quanto tempo eu estou aqui. Irmão, é sobre quanto de Cristo está nascendo através da minha vida. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo, puxa, aquele pastor, ele foi tão importante na nossa nação, mas tratava mal a sua esposa. Espera aí. Aquele pastor foi tão poderoso nos seus resultados, mas enriquecia de modo ilícito. Espera aí. Aquele pastor, aquele líder, aquele crente. Irmãos, outro dia eu achei engraçado isso, porque eu estava vendo um vídeo. Tinha um cara bombadão assim, tipo eu. E do lado tinha um cara, Sueli, e tinha um cara pequenininho. E esse cara estava com o microfone na mão, achei engraçado. Quem aqui vai na academia? Deixa eu ver. Não, peraí, irmão. Não, levanta a mão aí. Quem é que vai na academia, que está indo na academia? Ademir, fruto do Espírito, irmão. A mentira não faz parte. Ademir está indo, cadê a Sabrina? Não é possível. A mentirada do Ademir. Mas daí estavam os dois lá, o bombadão e o pequenininho. Mostrei para a Sueli esse vídeo, né? Achei bem legal, porque esse cara, que é pequenininho, gordinho assim, ele está com a barriguinha, ele fala assim, gente, eu vou na mesma academia desse bombado aqui. Eu pego os mesmos pesos que ele. Eu uso a mesma esteira. Cadê o seu José do Miciano? Está aí não? A mesma esteira, a esteira do seu José engorda, já vou avisar. Não vá nela. Eu uso o mesmo peso, eu vou na mesma esteira, a gente vai na mesma academia. E aí ele fala, por que eu estou assim? E ele está bombado, o que está acontecendo? E ele fala, sabe o que acontece? Quando eu saio da academia, eu uso a academia para justificar o que eu quero comer. Quando eu saio da academia, eu uso a academia para justificar o meu mau hábito. E eu falo, eu já fui para a academia, né, Sueli? Lá em casa tem esse problema. Agora eu quero o X-Bacon. Espera aí, irmão. E aí os resultados, o fruto é diferente, porque ele dizia, esse cara, ele sai da academia e ele leva a academia com ele. Então, ao invés de ele usar os seus maus hábitos, justificados porque ele foi na academia, ele fala, não, porque eu estou indo na academia, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso dormir melhor. Eu quero viver isso que eu estou vivendo na academia lá fora. Irmão, isso é fruto do Espírito na prática para um crente. Porque se você consegue ser alegrinho aqui dentro, não serve. Se você consegue ser manso aqui dentro, não serve. E se você usa, inclusive, o fato de vir para o culto como justificativa para lá fora, dizer agora estou protegido, fui benzido no domingo, não serve. É sobre sair daqui e manifestar o fruto agora lá fora. É isso que nos fará de fato musculosos espiritualmente. E ele falava assim, eu vou mudar de academia. Porque a academia é boa para ele, mas é ruim para mim. Adianta mudar de academia? Não, você tem que mudar de posicionamento. Amém, irmãos? O fruto do Espírito é a maior marca de que você de fato agora é um crente. Não é sobre o que você fala. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz assim, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Por que ele fala de pé e não de boca? Porque quando você fala com a boca, não é? Quão formosos são os pés. O que é que Isaías estava falando com isso? Ele está dizendo, irmão, muito mais importante do que o que você fala é a maneira como você anda. Muito mais importante que a sua pregação é o dia a dia, é o jeito que você anda e trata as pessoas lá fora, esquece. Quão formosos são os pés. É sobre pé, não é sobre boca, não é sobre discurso. Em quarto lugar, eu já estou terminando. Em quarto lugar, o fruto da compaixão. E, irmãos, eu quero, inclusive, dar uma ênfase aqui, por quê? O fruto da compaixão são as pessoas que nós levamos a Cristo através da nossa vida. Houve um tempo aqui na nossa igreja, em que, quando a gente falava de fruto, eu sei que tem gente que a gente fala de fruto aqui até arrepia. Ah, o pastor vai falar que a gente tem que ganhar almas. E aí a gente tratava a frutificação apenas como levar pessoas a Cristo. E não é verdade, nós erramos nisso. E nós pedimos perdão aos irmãos.
Não é verdade. Fruto é tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas fruto também é levar pessoas a Cristo. Amém, irmãos? Fruto faz parte. O fruto da compaixão, a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz assim, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha o que Jesus está ensinando para nós aqui, irmão. Ele está dizendo, existe um povo lá fora que está sem pastor, e é porque eles estão sem ninguém que os cuide, que elas estão assustadas, aflitas, preocupadas. Ou seja, se aqui hoje se levantarem pessoas que como fruto da sua vida com Jesus, agora tem compaixão dessas pessoas, então nós mudamos o contexto da nossa cidade. Mas fruto também é gerar discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos. E por isso hoje eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é, qual foi a última vez que você pessoalmente levou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que da sua célula, na sua célula, você levou um visitante dizendo, olha, essa pessoa precisa ter o que eu tenho. Ai, pastor, mas eu vivo o evangelho, eu prego em todos os lugares. Irmão, aleluia por isso. Mas nós temos mecanismos como igreja. Temos caminhos como igreja que facilitam. Eu não entendo porque, de repente, parece que agora não serve mais, a estrutura não é legal. Ei, escute o que eu estou dizendo. Você veio para Cristo através de uma estrutura como essa. E agora a gente fica receoso de oferecer isso mesmo pão para outras pessoas. Eu ouvi uma vez alguém dizer, não me lembro se foi Billy Graham, que evangelismo é um mendigo contando para o outro onde achou pão. É dizendo, viu, eu fui lá e tinha pão lá. Eu fui numa célula e tinha pão lá. Eu fui num culto e tinha comida lá. É sobre isso. Eu acho mesmo assim, irmãos, que a gente deveria, nesse ano da frutificação, olhe para quem está do seu lado e diga assim, o pastor não está bravo. Fala para ele, não, ele não está bravo. Olha aqui para mim, de verdade, com todo amor e carinho, como igreja, como filhos que nós somos, como família que somos, escute aqui, no ano da frutificação, eu acho que a gente deveria se preocupar mesmo com as pessoas que trabalham com a gente, que convivem com a gente. A gente devia mesmo criar caminhos para dizer, olha, eu quero que você vá comigo na minha igreja. Olha, eu quero que você vá comigo na minha célula. Eu tenho uma célula lá na minha casa, vamos lá, nós teremos encontro com Deus daqui a uns dias. Irmãos, nós, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que tem estruturas que facilitam isso. Você pode convidar para um culto, para uma célula, pode ir lá no bairro, vai lá na quinta-feira, lá no culto, lá com a Ademir, lá no bairro, você pode ir lá no São Miguel, você pode ir lá no Presidente Vargas na quinta-feira, você vai lá no culto. Não, mas nós temos a célula, tem um encontro com Deus, tem vários caminhos que a gente pode usar para que pessoas conheçam a Jesus. Mas daí eu ouço pessoas dizendo, pastor, é que agora, sabe o que é? Eu estou numa ênfase diferente da minha vida, então ouça isso que eu vou dizer. Isso é falta de compaixão. Falta de compaixão. Porque se você não consegue oferecer aquilo que de graça veio até você e mudou a sua história, está faltando em você compaixão. Jesus se movia de íntima compaixão. Quando você olha a palavra grega, em suas entranhas, a palavra diz. É como se daqui de dentro viesse um mover nele, dizendo, eu não posso ficar parado, olhando para essa família sendo destruída. Eu não posso ficar parado vendo essa pessoa se drogar como ela está. E movendo-se de íntima compaixão, Jesus então ministrava as multidões. Sabe, irmãos, a Bíblia conta sobre aquele copeiro lá em Gênesis. E quando José pergunta para ele, qual que é o seu sonho? Ele fala, sabe qual que é o meu sonho? É pegar o fruto, espremer num copo e servir para alguém. Eu quero pegar desse fruto que um dia eu bebi, colocar num copo e dizer, irmão, vem aqui, tem Jesus para você também. Ele é para a sua vida também. Amém, irmãos? Que tal a gente assumir aqui hoje um compromisso com Jesus? De pregar o evangelho, sabe, de falar com uma pessoa e ser direto com ela. Viu, você quer aceitar Jesus na sua vida? Você gostaria de receber o que eu tenho? Por que de repente isso ficou assim tão ultrapassado na nossa história? O que acontece com... Será que nós não nos tornamos consumidores de evangelho mais do que discípulos de Cristo? Por favor, eu quero te convidar a assumir um compromisso aqui hoje. Eu vou levar alguém a Cristo
esse ano, o ano da frutificação, eu verei meus familiares, amigos, pessoas que estão perdidas, encontrando com Jesus, em nome de Jesus, amém? Ó, o desafio com você, o encontro com Deus está chegando, é uma boa oportunidade da gente levar aquela pessoa que está bem longe de Jesus para conhecê-lo dessa forma, amém, irmãos? Em último lugar, você pode ficar em pé, por favor. O último fruto que nós e todo crente deve gerar é o fruto que permanece. Eu acho que é o quinto, né? Em quinto lugar, o fruto que permanece. Jesus falou, olha, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. E eu te escolhi para que você vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Diga comigo, permaneça. Sabe, eu tenho pensado que produzir fruto é algo que Deus espera de nós. Mas a Bíblia, quando fala de produzir fruto, ela fala sobre produzir muito fruto. A Bíblia fala sobre produzir frutos bons. Mas a Bíblia fala sobre produzir fruto que permanece. Suelen estava falando comigo sobre isso. Eu achei muito legal que Deus colocou no coração dela a respeito da frutificação. E quando você encontra na parábola do semeador, fala da semente que caiu no caminho, a semente que caiu no solo rochoso, a semente que caiu entre espinhos, mas há uma semente que cai em um lugar que frutifica. É a terra produtiva. Você é uma terra produtiva, amém? A terra produtiva. E aí quando a Bíblia fala dessa terra produtiva, ela aponta para um coração. É um coração puro, um coração honesto, e diz, nesse lugar vai haver uma grande colheita, uma grande frutificação. Mas o que me chama a atenção é que essa terra boa é uma terra boa que dá fruto com constância, dá fruto com perseverança. Lembra que eu falei do copeiro? O copeiro lá de José é um cara que um dia frutificou muito na sua vida, mas alguma coisa o colocou numa cadeia, e agora na cadeia ele não frutifica mais. Agora na cadeia ele não consegue mais dar fruto, mas aquele cara um dia foi muito frutífero. Escute isso, o Senhor não nos chamou para dar muito fruto numa estação da nossa vida, em outra estação não frutificar nada. Ele nos chamou para dar fruto permanente, frutos que permanecem, frutificar de modo permanente e constante. Então o fruto do Espírito, ele não é sobre um momento da minha vida, é sobre a minha vida. O fruto do arrependimento não é sobre o dia em que eu conheci Jesus. O fruto do arrependimento é sobre todos os dias da minha vida. Eu penso que o Senhor está nos chamando a uma frutificação constante, permanente, perseverante, até que Ele volte. O Senhor te escolheu para frutificar. Eu quero orar com os irmãos.